Olá, meus irmãos, tudo bem? Chegou o dia do nosso podcast, tão aguardado podcast sobre as parábolas do reino. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jerry e faço me acompanhado hoje de My Love, Dani Vanelli Ferreira, minha esposa excelentíssima, que vai nos dar a honra desse podcast aqui. É um oferecimento da Igreja Cristã do Caminho. Eu ofereço a todos os membros, irmãos da religião, os irmãos da Igreja Cristã, lá no Caminho. E o nosso intuito é esse, é que vidas possam ser alcançadas, beneficiadas. A gente entende que o maior lema da igreja é servir, e o maior serviço que a gente pode estar contribuindo hoje é o nosso tempo dedicado para este evento, que vamos de forma didática, num bate-papo descontraído, falar um pouco sobre as parábolas do reino. Então nós vamos receber a Dani dando suas saudações aí para a Oi, galera. gente, abraço a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder participar, poder contribuir, né? Eu acho que toda vez que a gente contribui, nós somos abençoados também, nós aprendemos, né? Porque a palavra de Deus todo dia pode ser a palavra mais conhecida. Todo dia a gente aprende com ela. Então, o intuito é a gente aprender, ajudar e contribuir para o reino. É isso aí, gente. E hoje, atendendo alguns pedidos, nós não vamos conseguir atender a todas, é óbvio, são inúmeras parábolas. Uma hora vai chegar a sua, aquela que você pediu, que você solicitou, alguns irmãos fizeram algumas solicitações e hoje nós vamos começar batendo um bate-papo aí sobre uma das parábolas extraordinárias. Parábolas por quê? Porque a gente quer pegar os ensinos de Jesus, as riquezas dessas parábolas, com os ensinamentos de Jesus, trazer ele para os nossos dias e tentar de alguma maneira enriquecer o assunto, sabe? Enriquecer o assunto. E hoje nós vamos estudar sobre uma parábola de Lucas 15, a partir do verso 11 a seguir, a tão famosa parábola do filho pródigo. É sobre ela que nós vamos falar. Hum. É. E qual que é a sua expectativa aí, mozão, para esse. As nossas expectativas são sempre em Deus, são sempre as melhores, né? Que a gente não consegue, o Senhor derrama a sua graça para que a gente consiga fazer falar. E é muito maravilhoso poder falar da palavra de Deus. É uma parábola muito conhecida e eu tenho certeza que ela sempre tem um pouquinho a mais para nos ensinar. Uma parábola com muitos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Assim como era, né? Como o Senhor contava essas histórias, elucidava, ilustrava e contava aos discípulos e depois explicava a eles, com certeza tem muito a nos ensinar. Temos lições preciosas aqui nessa parábola. É isso aí, gente. Eu gosto muito de estudar essa parábola a partir do verso 1 do capítulo 15. Por quê? Porque essa parábola ela nasce quando o Senhor se reúne e pecadores e publicanos estão atentos para o que Jesus está dizendo. Isso me chama muita atenção, porque a parábola nasce diante de uma indagação dos escribas e dos fariseus sobre aqueles que se apresentam diante de Jesus. E a minha indagação é essa: qual é a mensagem de Jesus capaz de atrair publicanos e pecadores para o ouvir? De certeza que é uma mensagem diferente do que os religiosos da época propunham. Então, Jesus faz com que essas parábolas nasçam, portanto, é a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, portanto, elas estão interligadas e hoje a gente fala sobre a parábola de número 3 aí das três, né? É a terceira, que é a parábola do filho pródigo, e Jesus traz resposta a eles, né? Traz respostas a eles porque eles não entenderam qual era a mensagem, o conteúdo dessa mensagem dos escribas e os fariseus e, portanto, o Senhor propôs essas parábolas para eles. E aí a gente vai estudar o quê?
dentro dessa parábola tem o filho mais novo, são os personagens, né? O pai e o filho mais velho. São esses três personagens principais. E o que você quer falar aí, mozão, a nível de... Na verdade, para a gente entender um pouco sobre essa parábola, na verdade nós já conhecemos, para a gente revisitar essa parábola, né? Nós temos grandes ensinamentos aqui. O comentarista Wisby diz que ele explica um pouquinho parábola, né? Que era uma história que o Senhor ilustrava para contar, para explicar, para que algumas pessoas entendessem, né? Que as pessoas que o Senhor queria que entendessem, entenderiam, e algumas pessoas não entendessem o que o Senhor estava explicando ali, dando grandes lições. E aqui, como o pastor falou, né? O Senhor já explicou aqui, a gente tem muitas lições. Primeiro a gente fala do pródigo, né? Normalmente a gente fala sempre do pródigo, filho pródigo. E o Wisber diz que o significado da palavra pródigo é esbanjador, né? Então a gente tem muitas coisas para explicar. O pródigo, que é o esbanjador, o pai, que essa parábola poderia chamar também, assim como diz o Wisber, a parábola do pai amoroso, né? Que a gente fala aqui sobre o pai. E do irmão mais velho, que na verdade a gente acha que ele aqui é apenas um coadjuvante, mas não é, ele tem muitas lições para nos ensinar como uma pessoa que não consegue se alegrar com alguém que retorna, com alguém que volta para casa, né? E aí nós poderíamos dizer ali que nesse ponto da parábola, o pai ali amoroso que recebe é direcionado ao Senhor, né? A gente elucida como Deus, como o Senhor que recebe os que voltam, que se arrependem. Então, assim, nós temos muitos ensinamentos aqui. A gente tem muitos ensinamentos e no início, quando ele fala, para falar do pródigo, a gente tem algumas questões aí. Primeiro é a rebelião. O filho se rebela contra o pai, decide pegar tudo o que é de direito dele, mas na verdade o direito seria quando o pai estivesse morto. E ele queria aquilo mesmo em vida, né? É importante dizer isso quando você fala que era um direito. Ele tinha até uma brecha na lei para que ele pudesse pedir. Respaldo na lei para que ele pudesse pedir isso, mas é como se ele estivesse dizendo: o Senhor, para mim, está é como morto. se o Senhor estivesse morto. Está morto. Sabe, isso aqui, irmãos, é muito forte. Sabe, essa fala, essa expressão, não ficou só no campo das ideias, não, ele partiu para o confronto com o pai. Para mim é como se eu estivesse morto, me dá parte da minha herança e vou viver a vida. A indagação que me vem, amor, toda vez que eu penso nessa parábola, é o que faz com que este moço tire os olhos do pai e se deslumbre pelo mundão, porque ele quis viver a vida absoluta. Na verdade, isso é o que a gente entende quando o nosso coração não está em Deus, quando o nosso coração não está no Pai. A gente já está inclinando para os desejos da carne, né? Quando a gente não está mais, porque ele estava dentro ali, estava na presença do Pai, mas o coração dele, o desejo dele já não era mais para viver com aquele pai, para estar junto do pai. Ele estava com um desejo, se a gente for ver, inclinação para a carne. Sim. Ele queria as coisas que dessem prazer a ele, aos desejos da carne, as vontades mundanas, né? Ele não pensou em nenhuma vez em se abdicar daquilo para viver onde tinha fartura, onde tinha o amor, onde tinha... Porque ali o pai, ele era rico em graça e misericórdia, né? Quando ele recebe esse filho. O que tinha com o pai era riqueza de graça, de misericórdia, bondade, amor, benevolência, né? Porque era um pai ali que poderia, se nós formos ver como uma família, ou até, né, a gente elucidando para o Senhor, o pai, ele tem autoridade de pai. Se ele quisesse, se ele fosse um pai autoritário, um pai que usasse de
de autoritarismo, não vou te dar, não permito que você saia, mas não é essa a questão. O pai benevolente, o pai amoroso, disse ok, divido o que tenho, né? Dividia, deu parte a ele, né? Entre os filhos, na verdade, dividiu, deu o que era de direito dele e permitiu. Porque quantas vezes o Senhor vai permitir que façamos algo quando queremos, quando não estivermos com a motivação correta, porque o filho ali não estava com a motivação correta, né? Ele tinha direito, mas ele não queria mais estar na presença do pai, onde tinha fartura de tudo ali, né? Não só dos bens materiais, da providência, mas de benevolência, de bondade, de graça, de misericórdia, de amor. Mas o Pai permitiu. E assim é o Senhor em nossas vidas, né? Eu fico pensando sempre, amor, nesse comportamento desse moço, sabe? E isso é importante para todos que nos ouvem. Talvez essa mensagem, a gente não sabe até onde ela chega, em que condições pessoas vão assistir essa mensagem. E, como você fala, nasce a partir de uma rebelião, um distanciamento, esse rompimento com o pai, e essa vontade de sair, de se distanciar como se ele não do estivesse, pai. quando a parábola, no decorrer da palavra, vai falar que ele cai em si, ou seja, quando você está com seu olhar em outro lugar, não está em si. Quem Sim. Conhece o pai, Verdade. Quem já conheceu o pai, né? Verdade. Como tem até um louvor que fala, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, Verdade. assim, o inimigo ou a circunstância ali cega, fecha os olhos, ele não estava em si. Verdade. Né? Ele estava em querer matar ali um desejo momentâneo, uma circunstância ali de momento. E isso é importante o que você fala, porque a Bíblia diz que depois ele cai em si, então mostra que ele estava fora de juízo. Fora de si. É como se ele estivesse numa insanidade ali, numa insanidade, né? Até o comentarista diz isso. É como se ele estivesse insano. Ele não estava com a sua... Ele não estava em si, né? Na sua sanidade ali, né? Mental isso é e importante emocional. dizer a todos vocês, que quando a gente se distancia do Pai, permite ser seduzido por tudo aquilo que está externo, por aquilo que está do lado de fora, por aquilo que está não no convívio do Pai, a gente tem um alto preço a pagar, sabe? Um alto preço, porque esse moço, sabe, ele tem o primeiro prazer de desfrutar, o prazer que o dinheiro pode oferecer, ali, né? é isso que pode fornecer, que ele pode usufruir, entre aspas, mas o dinheiro acaba quando ele vai perceber, ele está, sabe, vivendo de forma absoluta, de forma Na verdade, longe, né? Os desejos dele fizeram com que ele fosse mais longe do que talvez até ele achou que iria, né? Sim, com certeza. Porque ele foi gastando tudo. Porque quando você não faz algo que é abençoador, né? Você tira de algum lugar que você não vai abençoar, você vai acabar com tudo. E é o que aconteceu com ele. Verdade. A rebelião, ela não é boa em nenhuma circunstância, né? Então, vai nos levar para um caminho que não era onde a gente deveria estar. Deveria estar Esse moço mais fundo do que a gente achou que poderia chegar, né? Sim. Porque às vezes ele achou o que a gente aqui também elucidando, né? Na verdade, eu tô com dinheiro, eu tenho condições e agora eu posso fazer o que eu quero, eu posso comprar o que eu quiser e eu vou viver uma vida boa. Quantas vezes as pessoas se iludem por isso? Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, faria aquilo outro, né? Mas se você não tiver no caminho correto, com a motivação correta, com a companhia do pai mesmo, né? Com a direção do pai, né? Fazer o que é correto aos olhos do pai. Porque aos olhos do mundo, de onde você está, de onde você vai querer o que aconteceu com ele, ele estava bem, né? Estava com dinheiro, estava com condições, estava bem.
Mas a rebelião, ela não é boa nunca. É verdade. Nunca Ela bom. nunca vai ser boa, porque é o que acontece ali. Ele O princípio cegou é, ele, e o princípio da né? rebelião, tem raiz no mal, né? Exatamente. Essa raiz que vem do opositor, do adversário da nossa alma. Isso é importante os irmãos saberem. Então você pode estar com a condição que for, isso nunca vai ser Exatamente. abençoador, né? Não vai ser abençoador para você. E nem vai ser abençoador para o próximo que esteja próximo a você, né? Por isso que eu preciso dizer para você, irmão, passe o que tiver de passar, mas passe ao lado do Pai. Entende? Não deixe com que as tentações venham sobre você de modo que elas tomem você para você viver uma vida, sabe, simplesmente pelo prazer, pela satisfação imediata. Tudo que você quer com recompensa imediata, irmão, ali existe uma lei na natureza, existem princípios de Deus. Ninguém colhe antes de plantar, Exatamente. sabe? Não tem colheita antes de plantação. Então você tem que aprender a plantar, a viver, a crescer, a construir, sabe? E esse moço, ele fala muito com a gente, porque esse moço se distancia do pai. O olhar dele não está mais no pai, está nas coisas, sabe, momentâneas, nas coisas que são passageiras, nas coisas que são corriqueiras e que trazem simplesmente satisfação imediata, não a longo prazo, não enraizada, não firmada. Na verdade, também era uma satisfação carnal, né? Sim, Era uma claro. satisfação somente da carne, né? Não tinha uma raiz firmada espiritualmente, Sim. né? Porque às vezes a gente faz coisas que são circunstanciais de momento, mas porque aquilo está com uma motivação de preencher um desejo carnal, Sim. né? Então, mas um algo bom no decorrer que a gente aprende, o primeiro é a rebelião. Mas em segundo ponto, ele foi mais longe do que deveria, né? Chegou a mendigar até por um emprego que naquela época, para um judeu, trabalhar como ele trabalhou, para cuidar de porcos, era um trabalho muito inferior, né? Como se fosse uma coisa humilhante mesmo, né? Então, e ele só conseguiu porque ele praticamente mendigou, se humilhou para pedir. Mas ele se arrepende. Né? Ele chega no chiqueiro, esse é o português bem claro, tem o desejo de se alimentar do que os porcos se alimentam. Quando ele cai em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E os trabalhadores, ele pensa nos trabalhadores, e ele era filho. Olha como ele ficou cego, insano, porque ele era filho. Ele pensou e se lembrou de como o pai tratava os trabalhadores. Verdade. Mas ele era filho, né? Ele tinha abundância de tudo do lado do pai, né? Forte, gente. Ele era filho, né? Ele jamais, se ficasse ao lado do pai, chegaria nessa situação, chegaria nesse fundo de poço, né? Chegar ao chiqueiro, né? Igual o pastor falou, ao chiqueiro, chegar mais longe do que ele deveria chegar, né? Então, ele foi rebelde, mas se arrependeu. Verdade. Se arrependeu. Então, e quando a gente fala desse né? arrependimento, a gente está falando aqui de uma verdadeira adoração. Sim. Por mais que ele chegue longe, quando a gente se prostra, a gente se arrepende, a gente reconhece quem é o Senhor, isso é muito lindo. Vai fazer toda a diferença. É a metanoia, né? Porque o arrependimento, essa metanoia, essa mudança de mente, sabe? Ele faz isso. É a conversão, ele voltou, né? Ele voltou, ele mudou a mente dele, né? Exatamente, fez essa transformação. E é importante dizer isso, que quem dá o arrependimento ao homem é Deus. É o Senhor. Sabe? A Bíblia diz que quem convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus. Ele que convence o pecador. Sabe? Então você vê que até aí, nos equívocos, nas precipitações,
na marginalidade da sua insanidade, o Senhor permite e dá a ele condições de se arrepender, A oportunidade, sabe? né? De voltar. E eu acho nobre isso, porque a gente está falando aqui de coisas, de atitudes desse moço, a gente inicia falando sobre o moço. A gente vai entrar um pouco falar sobre o pai agora, ainda mais, por isso que o Wisber fala, o Daniel aqui até comentou sobre que essa parábola deveria ter outro nome, deveria carregar o nome como a parábola do pai amoroso, por quê? Porque a ênfase não é as ações do pródigo, mas sim o amor do pai para com o pródigo, sabe? Por isso que eu disse que são muitas lições. O filho também nos ensina com isso, né? Sim. Ele nos ensina numa vida corriqueira nossa, numa rotina nossa, se a gente não estiver ligado ao Pai, se a gente não buscar o Pai, se a gente não se arrepender, se a gente não se prostrar, se a gente não adorar, não buscar, não estiver firmado no Pai, com a nossa vida espiritual firmada em Deus, a gente pode cair como esse filho. Somos seres humanos, né? O Senhor nos deslumbrar com o que está do lado de fora. Exatamente. Entende? Por isso que você tem que estar afinado com os princípios do Senhor, com os princípios do que o Senhor Nada tem vai para ser nós. maior, capaz de seduzir, do que você entender o que é estar ao lado do Pai. De nos seduzir de fazer com que você vá mais para distante, né? Com que você não queira. Né? E eu queria até fazer uma provocação a Dani aqui, porque assim, o pai, quando ele libera esse moço, o pai poderia não dar o dinheiro, não, estou vivo e tal, mas mostra e tem um fundamento para isso, Jesus quer nos ensinar algo com isso, que ele sabe o que o pai gerou no filho, sabe? Ele sabe que o pai tem um papel importante na vida do filho. O pai é quem representa o nosso Deus, entende? Sabe, a ação de Deus em favor do seu filho, ele sabe que ele não encontraria isso em lugar nenhum, certo? Não encontraria o amor, o afeto, o verdadeiro amor, a essência do amor, porque Deus é amor, entende? E isso me chama a atenção, amor, porque o pai está aguardando o filho. É como se o pai tivesse a convicção de que o filho retornasse. E assim, o pai conhece o filho. Mesmo o filho se rebelando, tendo essa atitude egoísta, egocêntrica de querer fazer a vontade dele, o pai ali, igual eu falei, ele não era um pai autoritário. Nosso Deus não é autoritário. Então, ele permite que ele vá, ele não vai atrás, assim como nós falamos no início que as parábolas estão interligadas, nas 3 parábolas, aqui quando a gente fala do Senhor, né, é feito de forma diferente. Por quê? Porque a ovelha perdida, ela não sabe a direção. A ovelha, a gente tem ela como um animal tolo. Se ela não tiver a direção, o cuidado do pastor para direcionar, para cuidar, para dar tudo o que ela precisa, se ela sair, se perder, ela não sabe voltar. Mas ela conhece a voz e os barulhos de seu pastor. Ela escuta e ela consegue. Mas sozinha não, ela não tem direção. A dracma é um objeto. A mulher teve que procurar. Perdeu, é algo de muito valor e teve que procurar. Mas o filho, ele tinha noção. Ele fez isso porque quis. O pai conhecia o filho, mesmo sabendo dessa atitude egoísta, uma atitude egocêntrica, pensando só nele, ele sabia que ele iria, mas ele ia ficar esperando. Ele não iria atrás, como nas outras parábolas, né? Mas ele ia ficar esperando, porque ele conhece o filho, né? Então... E aí é o papel dele, né? Ele reconhece, você vê as ações... E o filho cresceu com ele, tinha os princípios ali do pai. E o texto então ele conhece, né? Então ele ia ficar esperando como pai amoroso, ele permite que vá, mas ele fica esperando de braços abertos
E mais do que isso, além da comemoração pela volta, ele honrou o filho. Sim. E, tipo assim, é muito importante isso, porque quando ele cai em si, as ações que levam ele não ficou só no campo da mente. Tem a metanoia, tem esse arrependimento, essa mudança de mente, mas ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores. Então, olha a sequência. Ele reconhece, sabe? Ele cai em si e ele disse, sabe? Ele se levanta, ele prepara o sermão, ele se prepara para poder falar com o pai. Não fica só no campo da mente, tem ações. Levantar-me, ele se levanta. Irei ter com meu pai. Ele vai até o pai. Eu vou dizer para o pai: olha essas ações. Olha, irmãos, eu sinto Deus aqui falando conosco, sabe? De ações e atitudes. Tem gente que fala muito mal desse menino, mas eu gosto do comportamento porque ele teve que ser caba-macho para poder fazer o caminho de volta. Se arrependeu, Ele foi teve que humilde, fazer o caminho de volta, pediu passar perdão. por tudo. Mas ele disse, ele se levantou, irei, direi, falei, sabe? Ele tá tudo preparado. Na mente dele eu vou falar isso, tal, tal, tal. E quando ele chega, o pai vindo de longe, o pai correu e abraçou. Ele queria falar, mas o pai não deixou de falar nada. O pai abraçou. Ele estava tudo na cabeça, amor, preparado. Eu vou dizer. Interrompeu e vamos fazer. Exatamente. Porque ele dizia, eu vou falar. Eu peguei contra o céu, peguei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como os teus trabalhadores. Mas o pai o abraça, o beija. E houve grande alegria naquele momento. O pai está de braços abertos aguardando. O pai o aguarda, o pai espera, o pai deseja que ele volta. O pai sabe que o amor dispensado a ele, vivenciado por ele, irmãos, é mais forte do que qualquer coisa que tenta deslumbrar os nossos olhos, que tenta fazer com que a gente viva isso externamente. Sabe, mostra a importância de estar ao lado do pai, a companhia do pai, a vivência do pai. E isso é maravilhoso. Talvez você me ouve, está afastado dos caminhos do Senhor, que você se levante hoje. Sabe, que você se levante, que você diga como este moço se arrependendo, sabe, diga: eu vou levantar, eu vou ir até o meu pai, eu vou pedir perdão a ele, eu vou me aproximar dele, eu preciso falar, eu preciso pôr para fora tudo isso. E você vai ver que o papai vai estar de braços abertos, esperando para te abraçar, para poder restaurar a vida deste moço, porque pro pai esse moço estava como morto, mas agora ele vive, sabe? Ele estava como morto, mas agora ele vive. Olha o que o arrependimento faz, olha o que a mudança de mente faz. Talvez a sociedade não nos perdoe por algumas ações nossas, sabe? Talvez algumas pessoas da tua família não lhe perdoem por algumas atitudes suas no passado, mas que você saiba que o Pai está de braços abertos o aguardando. Se o arrependimento é real e verdadeiro, vai fazer com que você tenha ações e atitudes, faça o caminho de volta, sabe? Faça o caminho de volta, volte à presença do Pai, se reconcilie com o Pai, viva a essência de estar unido com Ele. Isso é lindo demais, amor. Sabe, o Pai abraçou, o Pai beijou, o Pai não ficou igual a gente, não. Ah, por que você fez isso? Sabe, dando sermãozinho, por que não sei o quê, O que pai é papapá. rico Nossa, em graça e é misericórdia, verdade. né? Então ele não agiria e não agiu em nenhum momento como homem, né? Verdade. Ele não questiona, ele não joga na cara, porque aqui eu fazia isso, eu tinha isso, não questionar, não questionou, Verdade. não quis humilhar o filho mais do que, mas o filho pensou, foi humilde, né? Quando ele se arrepende, o pensamento dele já é na humildade de se humilhar ao pai, Verdade. né? De pedir um emprego. O mais lindo de tudo, como você falou, é que o pai ele faz tudo diferente do que o mundo faria, do que as pessoas fariam. O pai faz tudo diferente. Além de ele receber de braços abertos, ele fazer a festa
ele abraçar, ele veste. Ele veste pede pro servo trazer a melhor roupa. Verdade. Coloca o anel no dedo e alparcas. Então, assim, o Senhor tudo te com um levanta. simbolismo tremendo, né? Como o pastor disse aqui, não importa onde você estiver, se você estiver longe, distante dos caminhos do Senhor, volta. Volta. Porque no Pai tem tudo. No Pai tem provisão. No Pai tem fartura. No Pai tem cuidado. No Pai tem amor. No Pai tem honra. Porque além de tudo, o Pai honrou esse filho. Porque ele se humilhou. Porque ele voltou de coração aberto. E o Pai, é só isso que o Pai quer de nós. É só isso que o Pai quer. É o coração voltado a Ele. Na adoração e na humilhação. Né? Com o coração aberto. É isso que o Senhor tem para nós. Gente, o Pai tem é isso nós. Porque está começando. É o primeiro podcast Parábolas do Reino. E eu até agora nem pedi para você ainda se inscrever, dar um like, compartilhar com pessoas, sabe? Faça isso, meu irmão. Você que não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve, seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Essa é a primeira parábola do reino que nós começamos a estudar. Semanalmente a gente vai estar estudando, falando sobre as parábolas. Vamos estar indo ao ar sempre aos sábados, a meio-dia, sabe? Para a galera que está em casa, curtir, assistir com a família, ligar a TV, chamar no YouTube, sabe? Viver um tempo de crescimento. A gente está debaixo de uma palavra profética na nossa igreja, que esse ano de 2023 seria o ano do crescimento, sabe? Então, é isso que a gente quer propor, entregar. A gente sabe que em Deus a gente cresce, sabe? Em Deus há crescimento, em Deus há fortalecimento, em Deus a gente vai conseguir fazer tudo isso. Então a gente falou um pouco, só recapitulando aqui, amor, sobre as ações do moço, que quando sai e tal, vive tudo aquilo, faz o caminho de volta. Né? Primeiro a rebelião, o arrependimento, e agora ele participa do regozijo. Né? Quando ele se arrepende, né? Da alegria do pai recebê-lo, né? De estar ao lado do pai. Porque o pai faz a festa agora, sabe? Manda matar um bezerro, sabe? Manda se alegrar, alegrai-vos comigo, sabe? Ele, né? Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Olha isso. Estava morto e reviveu. A alegria do pai. Mas algo agora chama a atenção da gente. Porque vai para a última parte da parábola. Que o irmão mais velho chega. Vê festa, barulho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe? E aí chega a conhecimento dele de que o pai está fazendo uma festa pro filho. O que está acontecendo? E aí, mozão, o que você tem para falar sobre essa última parte da parábola? Sabe? Sobre as ações desse irmão mais velho. Porque as pessoas falam muito do filho pródigo, o desbanjador, daquele que gastou tudo que tinha com as meretrizes, com tudo que poderia usufruir. E o irmão mais velho? Que tendo tudo, sabe? A atitude que a gente já falou aqui, né? As pessoas de fora podem te tratar com querendo julgar, culpar mais, que você seja realmente culpado e julgar e aqui sem compaixão, sem esse amor, e é assim que o filho mais velho demonstra, né? É um filho que também não honrava o pai, porque tinha de tudo. Ele estava com o pai, ele tinha de tudo. E assim o pai diz, tudo que é meu é seu. Verdade. Ele tinha tudo. Ele poderia ter feito essa festa. Ele nunca pensou, eu acredito. Mas ele poderia ter essa festa a hora que ele quisesse. O amor, o carinho, porque ele tinha tudo do pai, a fartura que ele vivia ali. Verdade. Tinha tudo. E ele não sabia desfrutar daquilo que o pai tinha. Daquilo que o pai tinha. Isso é importante, porque tem muita gente que tem a companhia do pai, tem tudo que o pai não se fornece, posiciona como filho ali, sim, porque, né? não desfruta,
sabe? Não tem desfrute, não curte o que pode ser proporcionado pelo Pai, sabe? Entende? Tem muita gente em nome da religião, em nome de organizações, e não desfrutam o que o pai pode fornecer. Esse menino aqui, esse moço mais velho, ele não entende o que está acontecendo, ele fica indignado. Há tanto tempo, olha o que diz o verso 30, indo porém este teu filho, aqui isso não é o verso 30, indo porém este teu filho, olha como ele fala do pai, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, agora tu manda matar um novilho cevado, e o pai respondeu, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Exatamente. Sabe? Como você não desfruta de tudo? O que é meu Além de não teu. desfrutar, não valoriza o que tem. Sim, porque não conseguia ele estava ali, enxergar a não importância. conseguia enxergar. Mas a pessoa, ela Como consegue... que ele vê o pai? Isso me chama a atenção. Qual é o olhar deste moço mais velho para o pai? Sabe? Como esse filho mais velho enxerga o pai? Sem usufruir, sem desfrutar, sem ter liberdade. E a primeira coisa que chama atenção é de como, na verdade, ele enxerga o pai, mas na verdade de como ele se enxerga. Sim. Porque quantas vezes nós nos enxergamos de uma forma diferente, achando que ele era o quê? O correto. Ele estava correto, ele nunca fez isso. Eu estou contigo há tantos anos, ele não te sirvo há tantos anos. Não reconhece isso e não reconhece o irmão, que ele disse, esse teu filho, tipo assim, é teu filho, não é meu irmão. Exatamente. Não é meu irmão. Ele desvincula a imagem dele, né? Assim como o outro teve uma ação egoísta, ele também teve. E o pai tem que falar, você vê que o pai fala, entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, enquanto ele fala teu filho, o pai diz, enquanto teu irmão estava morto e reviveu. Olha, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que encerra essa parábola. Estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe? Que a gente possa do olhar, pai, né? Que ele isso, fosse encontrado, que ele exatamente. voltasse. Que a gente possa olhar agora esse texto numa perspectiva de fora, sabe? Enxergando todas as posições, o filho mais novo, o comportamento do pai, as ações do irmão mais velho, esse conjunto dessa parábola com grandes lições de Jesus para nós. Sabe, irmãos? Eu, de coração mesmo, eu espero que você seja muito abençoado por esse primeiro podcast Parábolas do Reino, sabe? Que você se alimente disso, que você se delicie disso, de todo esse conteúdo, de toda essa mensagem, sabe? Desse bate-papo aqui, dedicado com amor, com carinho, com devoção, sabe? Com uma entrega do nosso melhor, do nosso tempo. Só Deus sabe o quanto nós nos dedicamos para esse momento, nosso melhor tempo, nossa melhor hora, para poder dedicar isso a vocês, tá bom? Então, de coração, você seja abençoado pelo Senhor, você seja instrumento de Deus para alcançar outras vidas, você sendo beneficiado por isso, compartilhe com alguém, sabe? Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de fazer o trâmite normal. Se você também achar que isso não é, mas se posicione, entende? Se posicione, viva a essência do que é ter a presença do Pai, a companhia do Pai. Essa é a parábola do Pai amoroso. Tá? Tá aqui a Dani, vai dar aí suas considerações finais, Eu dar um só queria abraço dar para mais todo uma mundo. Pode consideração final, que a gente sempre se volte ao Pai, ao Senhor, até mesmo para nós nos enxergarmos, porque aqui a gente fala de 3 pessoas, e a última era uma pessoa que, além de não enxergar o que tinha, não enxergar a benevolência do Pai, não enxergava quem ele era. O olhar dele também era um olhar egoísta, ele não enxergava quem ele era. Ele achava que era uma pessoa correta, que servia o Pai, que fazia de tudo,
mas ele não enxergava quem ele era. Verdade. Uma pessoa egoísta que não tinha esse senso de amor que o pai sempre ensinou, porque ele vivia com o pai, né? Não teve acesso a essa, porque não quis, né? De buscar ao pai, aprender com o pai sobre graça, bondade, né? Sobre benevolência, sobre amor, e agiu sem compaixão, sem amor pelo irmão, sem amor pelo pai e sem desfrutar de tudo que ele poderia ter desfrutado. Exatamente. Estando junto do pai, conhecendo ao pai, se conhecendo, né? Que a gente peça sempre isso, graça e misericórdia do que o Senhor já nos dá, mas a graça para a gente entender essa graça imerecida que o Senhor tem para nós, esse poder para a gente nos enxergar, para a gente fazer realmente a vontade, né, do Pai, estarmos com a motivação correta, com o olhar correto, mas não correto do que o mundo fala, não do que é certo, mas justo, porque somos justificados pelo Senhor, né? Com o senso de justiça, né? Que o Senhor tem para nós. É isso aí. Eu aprendi muito aqui hoje, mais ainda. Esse foi o nosso primeiro podcast Parábolas do Reino. Para quem não conhece a gente, sou o pastor Jerry, sou pastor daqui na Igreja Cristã no Caminho. É um prazer servi-lo com a palavra de Deus. Hoje o podcast foi com ela, My Love. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Senhora Dani. Privilegiada. Tá aí, ombreando no reino, sabe, lutando com todas as forças que temos para dar o nosso melhor para o Senhor. Ele merece muito mais do que isso. Então, nós nos despedimos de vocês. Temos um encontro marcado no sábado que vem, com Parábolas do Reino, um convidado. Talvez pode ser eu e a Dani, talvez pode ser outro convidado, pode ser o evangelista Samuel, pode ser o pastor Calçone, pode ser o pastor Kleber, que nós já estávamos conversando com ele, pastor aqui da Igreja Batista. E muitos amigos, vocês vão ver muita gente boa de Deus nesse podcast aqui aos sábados, sempre ao meio-dia, tá bom? Beijão no seu coração, não deixa de se inscrever, hein? Não deixa de curtir e de comentar, tá bom? Até o próximo vídeo, querendo Deus.